Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo de biologia. Agora o assunto da aula de hoje é meiose, né? E na verdade a gente vai fazer uma continuação da aula anterior. Aqui, pessoal, eu só vou passar rapidamente pelas fases anteriores, que foi a interfase e a prófase 1, que a gente já estudou, tá? Só para vocês ficarem mais a par, né, de tudo que nós já conversamos. Bom, meiose é um processo de divisão celular e antes da divisão celular acontecer, a gente passa por uma fase chamada interfase. A interfase é subdividida em G1, S e G2. Três subfasezinhas, né, em que a gente tem duplicação dos centríolos, né, e centrossomos, que é essa região onde o centríolo se encontra. Também temos a duplicação de cada um dos cromossomos, né? E isso, claro, não se esqueça, é muito importante lembrar que a duplicação de cromossomos acontece lá na fase S, que é de síntese de DNA. Cada par de cromossomo homólogo fica agora duplicado, né? A gente vai ter para cada cromossomo homólogo duas cromátides irmãs. Essa aqui é uma perninha de cromátide, essa aqui é outra perninha de cromátide. Esse cromossomo é homólogo desse, porque os dois têm o gene A no mesmo locogênico. Esse cromossomo é homólogo desse, porque os dois apresentam o gene B, né? A gente viu que cromossomos homólogos são aqueles que têm os mesmos genes, né? E que são herdados, né? Um vem do pai, lá do espermatozoide do pai, e o outro vem no óvulo da mãe. Por isso que nós somos organismos diploides, somos formados por dois conjuntos cromossômicos, um paterno e um materno. Bom, a primeira fase da meiose, né, é a prófase 1, que a gente estudou no vídeo anterior, que nós estudamos uma infinidade de fases, né, leptóteno, zigóteno, diacinese e assim por diante, né, e aqui, na verdade, a gente só está analisando a célula no final da prófase 1, tá? Ou seja, quando a carioteca já está se desfragmentando, os cromossomos já realizaram o crossing over, aqui vocês podem ver. Antes o cromossomo, ele era azão-azão, agora ele tá com um alelo azão e um alelo recessivo azinho. Significa que aconteceu o crossing over lá na prófase 1, tá? Entre esses dois fragmentos da cromátide. Então aqui eu já tenho uma célula que fez crossing over, né, entre esses fragmentos aqui, e já terminou a prófase 1. Quando eu termino a prófase 1, eu permito o início da metáfase 1, que é quando a carioteca ela já desapareceu completamente, tá? E isso, pessoal, dá espaço para que eu consiga fazer a união das fibras do fuso com o centrômero dos cromossomos, tá? Essas fibras do fuso, elas vão se ligar nos cromossomos homólogos e vão colocar eles num plano que a gente chama de plano equatorial, né? Então eles vão formar lá uma placa equatorial. A diferença da metáfase 1 e da metáfase da mitose é que aqui os cromossomos homólogos, eles estão pareados, né? Lá na metáfase da mitose, os cromossomos não estão pareados, eles estão todos um do lado do outro aqui na placa equatorial. E aí o que acontece lá é que, na verdade, tu liga um cromossomo homólogo só aos dois centríolos, de forma que lá na mitose tu separa as cromátides, tu separa as perninhas dos cromossomos. Aqui não. Na meiose 1, em função de tu ter um cromossomo homólogo ligado num polo e outro cromossomo homólogo ligado em outro polo, o que tu separa na anáfase 1 não são as cromátides irmãs, mas sim os cromossomos homólogos, né? Lembra que os centríolos emitiram microtúbulos nessas fibras do fuso que se ligaram nos cromossomos. Então, o que ele vai fazer a partir da metáfase 1? Né? Isso são transições, né? Fases transicionais. Essas fibras aqui, esses microtúbulos, eles vão começar a encurtar, eles vão perder fragmentos de tubulina, né? E isso vai fazer, como ele vai começar a encurtar, eu vou começar a puxar um cromossomo para um lado da célula e outros cromossomos para o outro lado da célula. De forma, pessoal, que na anáfase 1 eu separo cromossomos homólogos. Isso aqui é muito importante. Separação de cromossomos homólogos. Isso aqui é muito master mega hiper importante. Pelo simples motivo de que agora eu vou estar trabalhando com células haploides. Ou seja, para cada cromossomo eu vou ter, de cada lado da célula, né, apenas um cromossomo de cada
par de homólogos, né? Lá na telófase 1, olha só o que vai acontecer aqui. Eu vou reorganizar a carioteca ao redor dos cromossomos que eu separei. Aqui eu só tenho um cromossomo com o gene A e um cromossomo com o gene B. Se vocês lembrarem do início do processo, voltemos para o início da célula, eu tinha 2 cromossomos com o gene A. Agora, eu tenho apenas um cromossomo com o gene A, que ainda está duplicado, e por isso eu vou vir a fazer a meiose 2 mais tarde, tá, gente? Então, assim, o que acontece de importante na telófase 1? A gente reorganiza a carioteca ao redor dos cromossomos, depois que eu separei eles lá na anáfase 1. Depois que eu reorganizei aqui a carioteca, eu vou também iniciar um processo de descondensação dos cromossomos, né? Então, eu vou desespiralizar eles. Eles vão deixar de ficar enroladinhos, né? E esse processo de desespiralização dos cromossomos faz com que os genes voltem a ser ativos, né? Então, escreve aí. Alguns genes voltam a ficar ativos, certo? Carioteca se reorganiza e aí no final, pessoal, da telófase, a gente encaminha para uma última parte que se chama de citocinese, que geralmente acontece, tá? Citocinese, que é quando começa a acontecer um processo de separação dos 2 polos celulares. E aí a gente consegue formar, no final das contas, 2 células filhas haploides. Por isso que a meiose 1 ela é reducional. A gente iniciou o processo, olha aqui, 1, 2, 3, 4 cromossomos, tá? Então aqui eu tinha uma célula diploide com 4 cromossomos. No fim do processo, eu produzi 2 células haploides, né? Onde elas são haploides com 1, 2 cromossomos. Então, N igual a 2 cromossomos e o mesmo vale para a célula de baixo, certo? Como esses cromossomos aqui ainda estão duplicados, né? E eu preciso de cromossomo simples, porque olha lá de novo, vamos voltar lá para a interfase. Os cromossomos, na verdade, eles são simples, né? Eles só passam a ser duplicados depois da fase S. Eu tenho que voltar a ter cromossomos simples. Então, como eles ainda estão duplicados no final da meiose 1, eu vou proceder com a segunda parte do processo, que é a meiose 2, que é tipo uma mitose e que a gente vai analisar no nosso próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!